Agora a pergunta é por que o treinador do Flamengo tá ainda colocando o André se ele não vai permanecer mais? E jogou bem hoje. Não, jogou pra caramba. O Dorival falou que se puder. O Dorival declarou que se puder ficar, ele gostaria. O Dorival deu essa Eu te falo, se puder ele ficar, é titular, por causa daquele erro dele lá da final contra... Isso pegou no pé, assim, se o Flamengo pudesse readquirir um empréstimo, não comprar um empréstimo... O empréstimo dele é muito caro. O Flamengo pediu, mas o Flamengo tentou. Manchester não quer. O Manchester United não quer. O Flamengo tem... Mas o André Pereira quer, né? O Dorival falou assim... Ele quer ficar no Flamengo. Ele jogou demais O Dorival falou, é difícil repor um cara desse nível aqui. Ele falou exatamente isso. O nível dele é superior mesmo. Ele jogou demais hoje, Vamp. Demais. Jogou se não muito. fosse aquele erro, a bola dele jogada é de outro mundo. Ele joga muito mesmo. Ele joga muito. E aí, assim, se o Manchester United... Eu vi que ele tá querendo... Ele forçou pra ficar no Flamengo. Ele quer ficar. E quando o jogador quer e não tiver pra... Quando ele não quiser ir pra lugar nenhum, que lá no Manchester United ele não vai ficar. Certo? Eu acho que ele vai ficar nesse Flamengo ainda. O que aconteceu? Teve a reunião ontem, tá? Eu falei com o staff do Andreas Pereira hoje. Teve a reunião ontem, onde foi passado que o Andreas Pereira não vai permanecer no Flamengo. O Andreas Pereira, inclusive, ficou bem chateado pela forma como foi conduzida a situação pelo Flamengo. Ninguém do Flamengo, até ontem, tinha dito pro Andreas Pereira se ele iria ou não ficar no Flamengo. O contrato dele acaba agora, no dia 30 de junho. Ninguém foi capaz. Essa diretoria do Flamengo, ela faz besteira uma atrás da outra. E teria sido uma situação desconfortável. O Andreas nem sabia que ia ter essa reunião ontem. O empresário dele que foi avisado sobre essa reunião. O jogador não sabia. Até a tarde de ontem ele não sabia que ia ter essa reunião. E o que foi passado é que alguns dirigentes queriam, só que um dirigente que é responsável pelas finanças, não souberam me dizer o nome, foi contra o tempo todo. É porque o Andreas Pereira, ele vale 10 milhões e meio de euros para 75% do passe. E o Flamengo estava achando realmente um valor muito alto. O Flamengo que agora vai gastar 14 milhões de euros com bônus que podem chegar a 16 milhões de euros para o Everton Cebolinha. O Flamengo deve trazer o Thiago Mendes ou o Vidal, que também vão ser jogadores. O Thiago Mendes custaria 6 milhões de euros. Tem as multas para técnico, papai. Hoje ele joga mais do que os dois. O problema foi aquele erro da Libertadores. Joga mais que os dois. Você acha que ele é mais jogador que o Thiago Mendes e que o Vidal? Hoje, sim. Sim. E a gente fala que tem time já brasileiro aí, se não ficar no Flamengo, tem poder aquisitivo que tá aí atrás dele, viu? Palmeiras ou Atlético, é quem tem bala, né? Quem tem bala pra trazer. Pelo que eu conheço do Andreas, e que ele até já conversou comigo, Palmeiras ele não aceitaria nesse momento. Pela situação, que foi aquele erro contra o Palmeiras, ele acha que seria uma situação bem delicada ele aceitar um convite do Palmeiras nesse momento. Tem um impedimento nisso aí. Ele já fez mais de 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Ele não poderia mais jogar por Palmeiras. Talvez o Flamengo esteja fazendo isso. É verdade, viu? Talvez o Flamengo esteja fazendo isso, não, pela qualidade dele. Falou, bota logo, porque se ele não ficar aqui, nós vamos reforçar um dos rivais. Acho que nem isso ele sabia, ele sabe também, porque senão ele nem jogaria, você não vai contar com o cara. Eu achei estranho quando eu vi ele jogando hoje. Porque tu vai. Ele já fez mais de 6, você acha? Já fez, não? O United diz que ele tem mercado por mais do que o Flamengo quer pagar, ou teoricamente poderia pagar. O United, eu li qualquer coisa assim, que pro United é bom ele voltar porque ele consegue botar na janela 14 milhões, né, de euros. 10 milhões e meio de euros. Então, é um valor muito baixo pra Europa, né? Na Premier League, vai, Wolverhampton, dá 20, 15, pra eles é um valor, né? Um valor muito fácil pra eles lá. E aqui é complicado, mas aqui é pesado. Eu acho que ele vai entrar na janela lá, ele deve ficar na Premier League, num time intermediário, num time médio. Imagina que vai ser isso. E ele já trabalhou com o Ten Hag, que é o treinador hoje do Manchester United e que disse que contava com ele no Manchester United. Bom, se o Flamengo não pagasse, porque o Ten Hag, ele comandou o PSV Eindhoven na base e o Andreas Pereira era da base do PSV Eindhoven. Pra ele, ótimo. Mas, claro, ele disse a pré-temporada do Manchester United já é no dia 4 de julho. Eu acredito que o time libere o Pogba e vá contar com o Andreas Pereira para ser o titular do... Segundo a ficha, não, titular não. Ele tem 11 jogos já no Brasileiro. Já 11. Não dá, né? Então jogou todos. A gente tá na 12ª rodada. Se ficou uma de fora. Eu tô olhando a tabela aqui, né? O Flávio já até falou. Por isso que o meu perna tá tão tranquilo, no risada e tal. Quando eu tô olhando a tabela aqui, né? O vidente me perna aqui. O Flávio, o Palmeiras ganhando amanhã,
O Palmeiras, se o Palmeiras ganhar hoje, né? Que já viramos aqui. Abre 3 pontos. Não. Ele abre 3, que é do Corinthians aí, do que nós somos. Mas em relação ao Atlético Mineiro, ele abre 7 pontos. Opa! 7 do Atlético Mineiro e 10 do Flamengo. Bom isso, hein? Final de semana. Sabe o que é? São Paulo. Flamengo e Atlético. Lá, ele pega o São Paulo, né? Não é o Avaí, é o São Paulo, né? São Paulo é no Morumbi. No Morumbi, que é um clássico aqui. Só que uma vitória que o Flamengo pode ir lá em Minas e complicar um empate. E ele tiver um resultado positivo contra o São Paulo... Vai abrindo. É mais de 6 rodadas. Ele é. Contra os dois que podem brigar de verdade, né? E na 13ª rodada, 14ª rodada do campeonato. Tá abrindo muito, tá abrindo muito. 16ª rodada. Você imagina como ele tá aqui, ó. Imagina como vai ser. Eu não quero nem ver a matemática. A conversa do Abel com esses caras do jogo contra o São Paulo. Rapaziada, vem cá. Este é o jogo, Gajos. Nós temos que ganhar amanhã, hoje, quiser, já viramos. Uma vitória já leva 7 pontos em relação ao Atlético Mineiro, que empatou hoje. 7 pontos, 3 rodadas. 3 rodadas para 10 pontos no outro também, que são 4 rodadas. Os 2 favoritos, que tá ali, começou como favorito. Ou seja, em tese, são 18 rodadas do segundo turno, lá pela 13ª, 14ª, seguindo esse rumo do segundo turno, já leva o campeonato, pô, praticamente. Então, É claro que a gente tá imaginando que o Corinthians não vai ter fôlego, eu acho que não vai ter. Mas pode ser que alguém cole lá, mas eu acho difícil. Acho que quem teria gás para encarar era o Atlético e o Flamengo. Como nós falamos isso, o Abel também deve falar isso também, assim, ó. Lógico. Os 2 que é apontado. O atual campeão brasileiro, que é o Atlético Mineiro, e um dos favoritos, que é o Flamengo. Ele vai olhar assim, pô, estamos abrindo de 2. 2 que tá ali, que era junto com nós favoritos. E o confronto direto que ele tem com o Flamengo ainda é em casa. Porque já jogou com o Flamengo. Mas aí, Pilhado, dependendo, ele pode até empatar com o Flamengo. Tudo bem. Tá tão longo, tão grande. Mas você empatar com o Flamengo, tá tudo bem também. Tranquilo. Se ganhar, uma maravilha. Mas nem precisa esquentar muito. Então ele pode abrir esses pontos tudo no primeiro turno e no segundo, que ele vai enfrentar eles, já pegou os 2. Ele tá líder do campeonato, já pegou os 2 rivais. Exatamente. Não, e além disso, a regularidade do Palmeiras. E não esqueçam que ele perdeu do Ceará aqui. Somente. Ele perdeu do Ceará. A única derrota do Palmeiras no Brasileirão. Mas tudo isso perdendo do Ceará em São Paulo. Olha que loucura que é isso. Flávio, o Palmeiras no ano tem 3 derrotas. Mas, Flávio, só Chelsea, Ceará e o Chelsea ele empatou no tempo normal, né? Sim. Ele perdeu na prorrogação. Flávio, e esse Ceará que a gente fala assim, parece perdeu do Ceará aqui. Esse Ceará botou o Palmeiras de novo na parada, porque o Ceará ganha do Flamengo e empata com o Atlético. Pois é. Não foi qualquer um. O Ceará pegou os 3 aí favoritos e ele não perdeu de nenhum dos 3. E isso deixa ainda mais difícil, né, Piperno e Souza, pra chegarem no Palmeiras. Porque quando você fala, o Palmeiras vai abrir 10 pontos. Não, mas o Flamengo pode se recuperar. Não, mas o Atlético Mineiro pode se recuperar. Só que o difícil é você acreditar que o Palmeiras vai perder. E fora isso... Não é que os dois vão se recuperar. Mas o fora Palmeiras, isso, ele não perde. Mas fora isso, eu gosto de fazer a imagem da Fórmula 1. Você tem 2 carros fortes. Um tá em primeiro, o outro tá em 8º. O tá em 8º, ele tem até força para chegar no que tá em primeiro. Mas tem um bolo no meio ali, passar por isso aí é duro pra caramba, porque os outros estão ganhando moral. O Inter tá ganhando o jogo, tá ganhando moral, ele vai fazendo ponto também, né? É mais difícil. Se ele tá numa briga direta, tipo São Paulo e Grêmio, quando o São Paulo tirou 11 pontos, era um contra o outro. Você vai só com... Não tem... Como é que chama quando tá no meio ali, que eles falam que é retardatário e tal. Não tem isso aí. Agora, nessa briga, olha o Flamengo, ele estava quase na zona de rebaixamento. Tem um monte na frente dele. O Atlético também. Exatamente, o Corinthians. Exatamente. Foi indo, o Palmeiras avançou, o Atlético lá do São Paulo morreu no caminho. Quem aparece para brigar com o Flamengo? O Inter. E a vantagem do Palmeiras é que o Palmeiras já enfrentou essas duas equipes. Tá na liderança e já pegou os 2. Já pegou os 2. E os 2 se mataram agora. Pegou os 2 e vai abrir, provavelmente, 7 de um e 10 do outro. 10 do outro. Já pegou na competição. E se ganhar o outro jogo e os 2 se enfrentar, vai abrir mais ainda. Todos vocês acreditam que o Palmeiras ele só é ameaçado por Flamengo e Atlético Mineiro? Eu acho que o Inter, o São Paulo e o Atlético Paranaense, o Corinthians, tá tudo ali embolado, não tem fôlego mesmo, não. Não tem não. Tá, ganhar dentro e fora. Corinthians também não. Não, é isso que eu falei, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Não tem esse fôlego pra chegar quarta, domingo e vou ali, ganho, volto, não perco. E mais um problema
pro É que o Palmeiras não perde. Pro Flamengo e o Atlético chegarem, né, pra brigar. É que tem vaga de Libertadores na parada. Ninguém vai abrir mão. Quer dizer, os caras também vão ganhando uma. Vamos ganhando isso aqui, aproveitar, porque tem vaga de Libertadores. Né? O cara não pode, para deixar o outro passar, ele pode perder vaga de Libertadores. Então vai ser. O Red Bull começou a ganhar, só tem essa competição. Você vai começando a ver um bloquinho ali que vai brigar por vaga de Libertadores, pra você ganhar desses caras não vai ser fácil, não. E o Red Bull também, o Palmeiras já enfrentou. Já enfrentou o Red Bull, que é um time difícil de se enfrentar. Santos, que é jogo duro na Vila.